Peço que você abra imediatamente a sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Pedro escreve assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do nosso Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre exatamente o retorno do Rei. A segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança. É o pináculo da fé cristã. É o ponto culminante da história. A segunda vinda de Cristo será o evento mais auspicioso, glorioso e estupendo de toda a história da humanidade. O fato de Jesus retornar prova para nós que a história não está à deriva. Ela não é como um caminhão sem freio ladeira abaixo. A história não está dando voltas em círculo como pensavam os gregos. A história caminha para uma consumação, na vitória retumbante de Jesus Cristo e da sua igreja. Estejam certos disso. A mentira não prevalecerá sobre a verdade. Prestem bem atenção. A injustiça não dominará a justiça. O diabo não ganhará esta batalha. Jesus Cristo virá
vitoriosamente, poderosamente, e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele então reinará para sempre e sempre com a sua igreja. Jesus voltará, e voltará pessoalmente. Ele não enviará um embaixador, ele pessoalmente virá. Ele voltará visivelmente, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Ele voltará audivelmente, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus com grande poder e muita glória. Ele voltará também repentinamente, diz a Escritura, que será num momento, num átomo de tempo, num instante, num abrir e fechar de olhos. A trombeta soará e Jesus virá gloriosamente para buscar a sua noiva. Jesus virá ainda inesperadamente. Vai ser como ladrão de noite, não vai ser um dia óbvio. Vai ser um dia comum como qualquer outro. Quando você levanta e leva os filhos para a escola, ou os busca da escola, e vai para o seu trabalho, e retorna do seu trabalho, vai ser um dia assim, que Jesus virá. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, portanto devemos vigiar. Mas ainda mais, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será inescapável. Vai ser como mulher grávida. Estando grávida, precisa dar à luz. Os homens maus, os homens ímpios, os homens que não querem acertar sua vida com Deus, não querem pensar nesse dia, querem negar esta verdade, porque esse dia certamente vai ter que encurralá-los, e eles vão ter que comparecer perante o justo e reto tribunal de Deus, e os homens tentam negar esta verdade, eles tentam esconder essa verdade, eles tentam distorcer essa verdade, mas nada nem ninguém pode evitar que Jesus Cristo volte, e volte gloriosamente para buscar a sua igreja. Jesus voltará gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente. Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. Ele lançará no lago do fogo o diabo. Ele lançará no lago do fogo o falso profeta. Ele lançará no lago do fogo todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. E o último inimigo a ser vencido, a morte, também será lançada no lago do fogo. E então haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Jesus voltará. E é sobre isso que Pedro vai tratar neste texto que nós acabamos de ler. Então peço que você, com a Bíblia aberta, confira comigo, por gentileza. Pedro começa assim: amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. É claro, nós temos a primeira carta e esta é a segunda. Ele diz: em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Isso me dá um grande alívio, porque os apóstolos não tinham a pretensão de sempre trazer coisas novas. E eu não tenho também a pretensão de trazer nenhum fato novo a você. Eu estou aqui hoje recordando a você aquilo que você já sabe. As mesmas verdades, as antigas verdades, sempre novas verdades, poderosas verdades. A verdade de que Jesus Cristo vai voltar. E Pedro está dizendo isto para introduzir o que ele vai, de forma pontual, destacar no verso 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: o assunto que eu vou tratar, a segunda vinda de Cristo, não é um assunto novo. Não é um tema inédito. Essa verdade já foi tratada pelos profetas. Há mais profecias no Velho Testamento sobre a segunda vinda do que sobre a primeira vinda. Todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemão, 2 de João e 3 de João, tratam desta magna doutrina, segunda vinda de Cristo. Este mesmo assunto o próprio Jesus tratou. Lá em Mateus 24, quando perguntaram para ele: Senhor, quando vai ser esse tempo da consumação dos séculos, que se não haverá da tua vinda? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O amor se esfriará, mas este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então verá o fim.
Esta mesma magna verdade também foi pregada e ensinada pelos apóstolos. Pedro tratou disso, João tratou desse assunto, Paulo tratou desse assunto. Então o que Pedro está dizendo é que a palavra de Deus unanimemente trata da segunda vinda de Cristo. Nota de rodapé. É muito comum você escutar hoje alguém dizendo o seguinte: o Deus do Antigo Testamento é o Deus da ira, é o Deus da guerra, é o Deus do sangue. O Deus do Novo Testamento é o Deus da paz, é o Deus do amor, é o Deus da graça. Não, não é bem assim não. Não existe esse conflito entre o Antigo e o Novo Testamento. É o mesmo Deus, de toda a graça, de infinito amor. É o Deus que tem anunciado às gerações passadas, à geração presente, e anunciará às gerações pósteras, que Jesus Cristo, Filho de Deus, voltará em glória para buscar a sua noiva. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Então, por que ele está tratando disso? Porque notem comigo que no verso 3, ele vai introduzir o problema dos falsos mestres, que estão vivendo uma vida errada, que estão pregando uma mensagem errada. E qual é a mensagem dos falsos mestres? Está comigo? Confira comigo o versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Eles dizem isso. Onde está a promessa da sua vinda? Os falsos mestres negam que Jesus voltará. Mas por que negam? Porque essa doutrina não lhes convém. Porque esta verdade os incomoda. Porque esta verdade os confronta. Porque esta verdade os atinge de cheio. Uma vez que eles não querem mudar a sua vida, uma vez que eles não querem mudar a sua doutrina, uma vez que eles não querem mudar a sua conduta, anunciar que Jesus vai voltar é anunciar o juízo, o acerto de contas. Então preste bem atenção, quando alguém não quer mudar a sua conduta, ele tenta mudar a doutrina. Notem comigo o versículo 3. Os falsos mestres estão surgindo e virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Se a teologia está errada, a ética está errada. Se o ensino está errado, a vida está errada. Você nunca vai encontrar um falso mestre sendo padrão de piedade, porque a teologia é mãe da ética. Então o que Pedro está dizendo é que esses falsos mestres que estão ensinando uma doutrina errada, que Jesus não vai voltar, onde está a promessa da sua vinda? Os profetas falaram, os apóstolos falaram, o próprio Jesus falou, por que não veio ainda? E eles duvidam, e eles negam. Agora notem comigo, qual é o argumento dos falsos mestres para dizer que Jesus não voltará? Confira comigo o verso 4. Eles dizem assim: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que estão dizendo é o seguinte: Jesus não voltará porque nada mudou até hoje. E se nada mudou até hoje, nada vai mudar daqui para frente. Desde que o mundo é mundo, não aconteceu nada, não mudou nada. Portanto, falar que Jesus voltará é uma ilusão, é uma quimera, é uma utopia, é enganar as pessoas ou amedrontá-las. É esta a mensagem dos falsos mestres. Qual é a resposta de Pedro a essa gente? Se você percebeu, o que os falsos mestres estão negando é a integridade das Escrituras, é a inerrância das Escrituras. O que os falsos mestres estão negando é que os profetas falaram que Jesus vai voltar. Jesus falou que ele vai voltar. Os apóstolos pregaram que Jesus vai voltar. Se eles estão perguntando, mas onde está essa promessa? O que eles estão fazendo? Negando que a Bíblia merece crédito. Meus amados irmãos, tem muita gente ainda hoje que prega outra coisa,
que a Bíblia não está mais no centro do púlpito, que as mensagens não são mais fundamentadas nas Escrituras, pessoas pregando aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham, aquilo que elas concebem no laboratório enganoso do coração humano, mas nós precisamos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é infalível, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é suficiente, passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Qual o argumento de Pedro para provar que os falsos mestres estão errados? Eles estão colocando em dúvida a integridade da Bíblia. Então vamos ver a resposta de Pedro. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Será que é isso mesmo? A resposta de Pedro no versículo 5. Porque deliberadamente esquecem. Deixa eu dizer algo aqui. O ateísmo não é um problema intelectual. O ateísmo é um problema moral. O apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O homem que não quer mudar a sua conduta, não quer mudar a sua vida, ele recebe a verdade, ele vê a verdade, ele escuta a verdade, mas essa verdade o incomoda, essa verdade o esmaga, essa verdade o fere, essa verdade o chama ao arrependimento, e como ele não quer mudar a sua conduta, ele tenta afogar essa verdade, ele tenta matar essa verdade. E aqui Pedro está dizendo que os falsos mestres que estão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que o mundo é mundo, nada mudou. E Pedro está dizendo, vocês esquecem deliberadamente, vocês não são honestos no argumento de vocês. E Pedro vai dar 3 razões para mostrar que os falsos mestres não são honestos na argumentação deles. Primeiro argumento, confira comigo, versículo de número 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então ele está dizendo assim, não mudou nada não, pois o mundo foi criado e criado pelo poder da palavra de Deus. Segundo argumento, versículo 6. Pela palavra de Deus veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, vocês estão dizendo que nada mudou? Vocês estão esquecendo que houve um dilúvio. E o dilúvio veio pelo poder da palavra de Deus. Esta palavra que vocês negam, esta palavra que vocês torcem, por ela Deus criou o mundo e por ela Deus trouxe juízo ao mundo no dilúvio. Terceiro argumento de Pedro, confira comigo o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Em outras palavras, vocês estão negando que a Bíblia merece crédito, vocês estão negando que a Bíblia é uma palavra íntegra e verdadeira e infalível e inerrante, pois por essa palavra Deus criou o mundo, por essa palavra Deus trouxe juízo ao mundo no dilúvio, e por essa palavra Deus trará o juízo final, quando os céus e a terra serão entesourados para fogo e os elementos se desfarão abrasados. Esta é a palavra que não pode falhar. Eu chamo a sua atenção para examinar comigo 3 versículos. Porque nenhum texto da Bíblia descreve com cenas tão eloquentes e tão vívidas esta cena do que o apóstolo Pedro nesta passagem. Olha o verso 7. Ele diz que por esta palavra os céus que agora existem e a terra têm sido entesourados para fogo. Agora olha o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se descerão abrasados. Agora olha o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Meus irmãos, você nunca viu, não está vendo e não verá a mente mais criativa produzir um filme de ficção retratando essa cena. Final do ano passado, começo deste ano, nós vimos os incêndios devastadores na Austrália. Até mesmo na nossa floresta úmida, floresta amazônica, tivemos focos de incêndio. O ano passado vimos a Catedral de Notre Dame em Paris ardendo em chamas. Agora imagine você o que é um incêndio cósmico. Os céus incendiados. O teto do universo caindo.
e os elementos se desfazendo, abrasados. Imagine o que é toda a terra ardendo em chamas. Imagine o que é as colunas do universo ruindo, entrando em colapso. É uma cena de terror. É uma cena de medo. É uma cena catastrófica. E os homens desesperados vão tentar fugir dessa cena. Está lá em Apocalipse 6, 12 a 17. Os homens vão querer fugir para algum lugar, para uma caverna, para um buraco, para qualquer situação. Eles não estão com medo de morrer, não. Eles estão com medo de enfrentar a ira de Deus no seu juízo. Esta é a cena que Pedro está descrevendo, meus amados irmãos, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas fica ainda a pergunta dos falsos mestres: cadê a promessa da sua vinda? Por que está demorando? Se você é a quarta geração de crente e está aqui hoje, seus bisavós falaram da segunda vinda de Cristo, seus avós falaram da segunda vinda de Cristo, seus pais estão falando da segunda vinda de Cristo, você está ouvindo sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo esperava a segunda vinda de Cristo para os seus dias. Os pais da igreja esperavam para os seus dias. Os reformadores esperavam a volta de Jesus para os seus dias. E a pergunta ainda é: por que ele não voltou ainda? Cadê a promessa da sua vinda? Vejamos a resposta de Pedro. Confira comigo o versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não vê o tempo como o homem vê. Deus está lá no passado, Deus está aqui no presente, e Deus está lá no futuro, no seu eterno agora. Ele não conta o tempo como nós contamos. Então, Pedro vai mostrar outra coisa. Mas por que ele está demorando? É a pergunta dos falsos mestres. Cadê a promessa da sua vinda? E talvez você é crente e diz: Senhor, por que o Senhor não volta logo? Tem crente querendo: Senhor, volta logo, mas não é porque quer que Jesus volte, não é porque está querendo sair dessa magrela que está vivendo. E por que não voltou ainda? Pedro responde no versículo 9, confira comigo: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que parece que Ele está demorando? É porque Deus está lhe dando mais uma chance, mais uma oportunidade de você se voltar para Ele. Porque não basta ser crente, não basta pertencer a uma igreja evangélica, não basta frequentar anualmente a consciência cristã, não basta ter nome de crente, não basta ter o nome no hall da sua igreja, não basta você ser batizado, não basta você ter uma Bíblia, não basta você orar, não basta você frequentar a sua igreja, não basta ter apenas lâmpadas, é preciso que você tenha azeite nessa lâmpada, é preciso que você esteja preparado para que aquele dia, ao chegar, não pegue você de surpresa. O Senhor está retardando por amor a você, por amor à sua misericórdia, lhe dando mais uma oportunidade de você se reconciliar com Deus. Mas alguém pode dizer assim: bom, já que Deus é tão misericordioso, que Ele está retardando mesmo, então deixa eu viver mais um pouquinho minha vida acomodada. Não vai chegar mesmo, vai demorar mesmo. Então deixa eu curtir um pouco mais. Aí Pedro insere o versículo 10, dizendo o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Preste bem atenção. Esse dia vai pegar muita gente de surpresa. Além do mais, nem você nem eu, tendo saúde ou não tendo dinheiro ou não pode garantir que estaremos vivos, não podemos garantir que estaremos vivos amanhã, nem daqui a 5 minutos. Quando perguntaram para John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia. Todo dia eu estou esperando, todo dia estou preparado. Eu não sou filho das trevas para esse dia me pegar de surpresa. Eu sou filho da luz, estou aguardando este dia ansiosamente. Oh, amados irmãos,
Eu louvo a Deus, porque Consciência Cristã escolheu esse tema para este ano. A segunda vinda de Cristo é uma doutrina que está sendo escanteada em muitas igrejas. Não se fala mais sobre esse assunto. Não se canta mais sobre a segunda vinda de Cristo. Não se prega mais sobre a segunda vinda de Cristo. O que se escuta hoje é que o homem está construindo um paraíso aqui. É a teologia da prosperidade, é a teologia do homem no centro, é a teologia da glória do homem na terra. E isso está esvaziando o povo da verdadeira esperança, dando ao povo um veneno mortal, morte na panela, enquanto que a esperança, a gloriosa esperança, a imarcessível esperança está sendo sonegada ao povo evangélico brasileiro. É necessário dizer que nós aguardamos o nosso glorioso Redentor. Lá no céu está a nossa pátria, lá no céu está a nossa herança, e é para lá que estamos indo. Aqui somos peregrinos, aqui somos forasteiros, aqui não temos território permanente, aqui não temos pátria permanente, aqui não temos herança permanente. A nossa pátria está no céu, e é do céu que aguardamos o nosso glorioso Redentor. Ora, preste bem atenção. Se você crê que Jesus vai voltar, que implicação tem isso na sua vida? Pedro trata disso da seguinte maneira. Olha comigo o versículo 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, ele está dizendo que os céus e a terra vão ser desfeitas. E olha comigo o versículo 10, parte B. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui é importante você refletir. O que Deus criou vai ser desfeito. A linguagem aqui, irmãos, usada pelo apóstolo Pedro, no final do primeiro século, é como que a mesma linguagem da desintegração do átomo. Os elementos abrasados derreterão, se desfarão. Agora, isso vai ser destruído pelo fogo, mas também as obras que nela existem, os prédios, as casas, os palácios, aquilo que você construiu, aquilo que em que você investiu, aquilo que você ajuntou e acumulou. Eu quero dizer uma coisa a você nesta noite: se tudo que você tem na vida é dinheiro, você é pobre demais. Se tudo que você tem construído e feito na vida é acumular bens, casas, prédios, apartamentos, fazendas, você está juntando para o fogo. É hora da igreja parar e pensar que nós precisamos levantar e colocar tesouros lá em cima, onde nem a traça, onde nem a ferrugem, e nem um ladrão pode tomar de você. Agora olha a orientação de Pedro no versículo 11. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, não é talvez sejam desfeitas, vão ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Se você crê que Jesus vai voltar, você tem que mudar a sua vida. Não dá para você, não, Jesus vai voltar e você está vivendo deliberadamente no pecado. Isso é loucura. Segundo, como é que nós devemos esperar a volta de Jesus? Olha o versículo 12. Esperando a vinda do dia de Deus. A ideia do esperar aqui é como se você estivesse na ponta dos pés, olhando para o horizonte, como aquele pai do pródigo estava olhando para a estrada todo dia, para o filho retornar, e quando o filho aponta na estrada, ele corre, ele abraça, ele beija, ele celebra. É com essa expectativa que a igreja deve esperar o retorno do rei. Terceiro, olha o que Pedro diz no versículo 12 ainda, não só esperando, mas apressando a vinda do dia de Deus. Bom, só Deus o Pai sabe esse dia. E como é que você e eu podemos entrar nessa agenda e apressar esse dia? A única maneira, e Jesus Cristo dá a senha para nós, Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim.
Se você crê que Jesus vai voltar, é hora de você começar a pregar para a sua família, é hora de você começar a pregar para os seus parentes, é hora de você começar a pregar lá na faculdade onde você estuda, é hora de você começar a pregar lá no escritório onde você trabalha, é hora de você começar a pregar lá na empresa e na fábrica que você trabalha, é hora de você se levantar como a testemunha de Deus e dizer o seguinte: Jesus é o único Salvador, Ele é o único Senhor, e hoje Ele quer ser o seu advogado, mas se você não se arrepender, Ele voltará como seu juiz, e você vai ter que enfrentar o seu julgamento. Então prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Mas notem comigo, em quarto lugar, versículo 13. E aqui, irmãos, essa cena para mim é dramática, porque a cena que Pedro coloca aqui é de terror. Eu acho que por mais dramático que seja um filme de ficção ou de terror que você já assistiu, você nunca assistiu algo semelhante. Os céus incendiados, os elementos abrasados se derretendo e se desfazendo, a terra e tudo que está em cima dela pegando fogo, há um incêndio cósmico. Isso não é ficção, isso não é figura de linguagem, exatamente isso é o que vai acontecer. Você diz: bom, mas então vai ser uma coisa horrorosa, vai ser uma coisa terrível, vai ser uma coisa amedrontadora. Aí entra o versículo 13, confira comigo o versículo 13, e Pedro diz assim: nós, porém, note a adversativa, sempre que você estiver lendo um texto, preste atenção nas conjunções adversativas, mas, porém, entretanto, todavia, nós, porém, o povo de Deus, porém, a igreja de Deus, porém, aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Esse dia vai ser dia de trevas para o ímpio, mas vai ser dia de luz para o crente. Esse dia vai ser o dia da nossa maior alegria, o dia da nossa maior vitória, quando o nosso glorioso Redentor surgir nas alturas. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpos incorruptíveis, imortais, poderosos, gloriosos, espirituais, celestiais, semelhante ao corpo da sua glória, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e então nós ouviremos a sua voz: vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e nós entraremos para as bodas do Cordeiro com Ele, numa festa que nunca mais vai acabar. Não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá pranto, não haverá luto, e nós estaremos para sempre e sempre com Ele, em novos céus e nova terra. E eu quero concluir com Pedro, porque Pedro é um pregador, e todo pregador, além de expor a Escritura, ele aplica a Escritura. Então Pedro vai fazer no seu discurso, no seu sermão sobre a segunda vinda, sobre o retorno do rei, 4 aplicações práticas, e com essas eu termino a palavra. Primeira aplicação prática de Pedro, confira comigo o versículo 14. Por essa razão, note que por essa razão é uma palavra de consequência. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, que coisas? A volta gloriosa do rei. Empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Primeiro, se você crê que Jesus vai voltar, para de brigar, irmão. Para de fazer confusão. Para de ser encrenqueiro. Ô irmãos, eu fico constrangido com o que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira. As brigas nas redes sociais. Eu sou calvinista. Eu sou arminiano. E começam a brigar como se fossem inimigos. Aqui em cima, às vezes, a briga pode ser até no campo das ideias, mas aqui embaixo, é uma briga de foice no escuro, onde pessoas machucam irmãos, humilham irmãos, ofendem irmãos. Nós precisamos de parar de ser crianças, termos maturidade. Nós somos
aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Nós somos aqueles que foram remidos pelo nosso glorioso Redentor. Nós somos aqueles que foram habitados e revestidos com o poder do Espírito Santo. E nós não podemos ficar brigando uns com os outros. Nós precisamos viver em paz. Em paz. Há muita soberba, irmãos, no meio evangélico brasileiro. Soberba intelectual, soberba doutrinária. Talvez se nós fôssemos mais humildes, nós poderíamos ajudar mais, abençoar mais, cooperar mais, contribuir mais, pavimentar mais o caminho. Se você crê que Jesus vai voltar, é hora de você entender isso, que o Senhor nos ache em paz. Segunda aplicação de Pedro. Aceitem a verdade. Eu acho belíssimos versos 15 e 16, confiram comigo. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Eu fico aliviado quando Pedro diz isso, porque às vezes eu pensava que só eu achava que Paulo falava coisas difíceis. Mas o irmão Pedro, que era colega de Paulo, mas esse Paulo recebeu uma dose especial de sabedoria divina, porque ele fala algumas coisas que é difícil de entender. Mas o que é maravilhoso é que Pedro escreve essa carta no final da vida. No final da vida dele. Pastor, o senhor não está chutando, não? É isso mesmo? É sim. Eu posso provar para você que Pedro escreveu essa carta no final da vida dele. Vocês se lembram de João 21, 18 e 19? Quando Jesus está restaurando Pedro, lá no mar da Galileia, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, você se lembra quando você prometeu que você daria a vida por mim? Morreria por mim? Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Só que não vai ser agora não. Agora você é jovem. É quando você ficar velho. Agora você vai para onde você quer. Mas quando você ficar velho, eles vão cingir você, eles vão pregar você, eles vão crucificar você. Mas você vai glorificar a Deus com esse gênero de morte. E Pedro ficou velho. Agora pense comigo, querido prefeito, o Pedro indo para casa depois de um dia de trabalho, botar a cabeça no travesseiro e pensar: bom, Jesus disse que quando eu ficar velho, eu vou morrer crucificado. Aí está pregando um sermão, quando ele termina de pregar, vem de novo a mente dele: Jesus falou que quando eu ficar velho, eu vou morrer crucificado. Aí ele sai para fazer uma viagem missionária, enquanto caminha, vem na mente dele: o Senhor falou que quando eu ficar velho, eu vou morrer crucificado. Se fosse você, como é que você se comportaria? Sabendo que na velhice você não vai se aposentar e morar numa casa de campo, nem numa casa de praia. Mas que a velhice aguarda para você morte e morte de cruz. Pois bem, quando ele está começando essa carta, lá no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz assim: eu estou certo estou de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conservei lembrança de tudo. O Pedro está dizendo o seguinte: Roma vai me matar. E quando ele foi crucificado, ele disse para os seus executores: crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Agora ele está velho, ao escrever essa carta. E ele está dizendo que as cartas que Paulo escreveu já eram consideradas nas igrejas do primeiro século como escrituras canônicas. Esta verdade que você tem hoje já era considerada a palavra de Deus lá na época de Pedro. Firme-se nessa verdade, irmão. Eu quero encorajar vocês, queridos, a lerem a Bíblia todo este ano, a mergulharem na Bíblia, a estudarem a Bíblia, para vocês não serem inocentes e inúteis nas mãos dos espertalhões da fé.
para vocês não serem manipulados pelos camelôs da fé. Estudem a Bíblia, leiam a Bíblia, meditem na Bíblia, vivam a Bíblia, preguem a Bíblia, comprometam-se com esta palavra. Terceira aplicação de Pedro. Olha o versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Erros de quem? Dos falsos mestres, insubordinados, que não obedecem, que não se curvam, que não se submetem à autoridade da palavra de Deus. Então, um conselho que Pedro está dando é o seguinte: todo dia eu recebo e-mails, eu recebo WhatsApp, pessoas, pastor, o senhor escutou o que o fulano disse? O senhor viu lá o que aquele pregador falou? O senhor viu lá que maluquice que o cara disse, que a Bíblia não é a palavra de Deus? O senhor viu lá que o camarada diz que ele e Deus é a mesma coisa, que ele não tem nenhum complexo de inferioridade em relação a Deus, porque ele é tão santo e tão justo como Deus? O senhor escutou isso? E o senhor escutou mais aquela heresia? E aí, irmão, sabe o que está dizendo? O tempo, amado, é curto demais para você ficar gastando tempo com as heresias. Para de ficar escutando essas coisas, para de ficar dando ouvido a essas coisas. Dedique o seu tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para escutar a sã doutrina, para se alimentar do trigo e não da palha. Ah, irmão, não gaste o seu tempo com os falsos mestres, porque eles vão botar dúvida na sua mente, como o diabo botou dúvida na mente de Eva. Estude a Bíblia, mergulhe na Bíblia, prenda-se a esta verdade sublime, para que você não venha a ser enredado e fique fraco na fé e descaia da sua firmeza. Último conselho de Pedro. Se você crê que Jesus vai voltar, olha o que ele diz no versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, amado, hoje eu preciso ser melhor que ontem. Amanhã preciso ser melhor que hoje. A vida não pode ser um zigue-zague. A vida não pode ser um alto e baixo todo dia. Nós precisamos caminhar para frente. Nós precisamos caminhar para o alto. Nós precisamos crescer. Primeiro conhecer, crescer no conhecimento. Crescer no conhecimento. Eu sou muito feliz, muito grato a Deus por algumas coisas. Eu acho, pastor, nós vivemos hoje no tempo mais importante e magnífico da história da humanidade. Ninguém viu o que nós estamos vendo. Ninguém. Esta conferência está sendo filmada. Mais gente vai ver o conteúdo dessa conferência depois do que está vendo presencialmente. Que coisa maravilhosa. Hoje, amados, nós temos Bíblia de estudo do que você puder imaginar. Bíblia para criança, Bíblia para adolescente, Bíblia para jovem, Bíblia para casais, Bíblia para adulto, Bíblia para velho, Bíblia para descasado, Bíblia para aposentado, Bíblia de tudo quanto é jeito que você quiser. Mas você pega e diz assim para o povo, vamos abrir a Bíblia lá em Miqueias, o povo começa a olhar lá em Gênesis. Analfabeto da Bíblia. Amados irmãos, está na hora de nós investirmos no conhecimento. Crescei no conhecimento. E mais, crescei na graça. Porque não basta só conhecer, amado. Tem muito crente que sabe demais, mas está seco igual um poste, está árido igual um deserto. Não basta ter luz na cabeça, é preciso ter fogo no coração. É preciso ser cheio do Espírito Santo. É preciso viver uma vida de piedade, de santidade, de irrepreensibilidade. É preciso ter azeite na sua lâmpada. É preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. E Pedro termina o seu sermão com a doxologia. A ele, ao Rei, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Os púlpitos precisam voltar a ser cristocêntricos e não coaching. Os púlpitos precisam voltar a colocar a Bíblia no centro e não psicologização humana. Oh, amados irmãos,
Que Deus restaure a sua igreja. Que Deus renove e reavive a sua igreja. Para que nós estejamos com os olhos fitos na volta do Rei. O amado da nossa alma. Aquele que morreu por nós, que ressuscitou, que está vivo, está à destra de Deus, está ataviando a sua noiva e vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosa e poderosamente. A Ele por tanta honra, a Ele por tanta glória, a Ele por tanto louvor, agora e no dia eterno. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que privilégio estar aqui com você para fazer um diagnóstico, tirar uma radiografia da sociedade em que vivemos. Eu não sei se você tem a mesma leitura ou faz a mesma leitura que eu estou fazendo, mas vivemos dias difíceis, tormentosos, ameaçadores. Talvez vivemos hoje uma das mais medonhas crises na sociedade brasileira. Estamos hoje intimidados, acuados, com medo de abrir a boca, de expressar nossas ideias, nossas opiniões. Sentimos-nos vigiados. Estamos amedrontados com tudo o que ocorre em nossa nação. Mas isso não é novo. Isso vem lá de séculos e séculos. No primeiro século, o apóstolo Paulo escreveu de uma prisão a sua última carta, segunda carta a Timóteo. A cidade de Roma tinha sido incendiada. Dizem os entendidos que era o próprio Nero que tinha posto fogo em Roma, botada a culpa desse crime nos cristãos, tramado toda essa cena trágica e colocada a culpa nos cristãos. E agora Paulo, que é o líder dos cristãos, está preso. O peso da máquina imperial era tão forte que os amigos de Paulo o abandonaram. Está lá na segunda carta, capítulo 1, versículo 15. O peso era tão forte que o próprio Timóteo, aliado de Paulo, está com vergonha dele. Capítulo 1, versículo 8. A situação é tão trágica que no capítulo 2, versículo 9, Paulo está preso como um malfeitor, como um criminoso, como um bandido, quando ele era inocente. A situação é tão grave que no capítulo 4, verso 16, fizeram uma audiência, mas tão ameaçadora que ninguém ousou comparecer lá para apoiar Paulo e para dizer que ele era inocente. Ao contrário, todos o abandonaram. E ele foi condenado. Foi condenado à pena de morte. E ele está nessa prisão, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução, quando ele vai fazer uma radiografia da sociedade onde ele está inserido, que não é muito diferente da sociedade em que nós estamos inseridos. E eu quero remeter você agora à segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, e eu vou olhando com você algumas coisas para ressaltar. Primeiro, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Últimos dias é um termo bíblico que corresponde
da primeira à segunda vida de Cristo, mas com ênfase nesses últimos dias mesmo, da consumação dos séculos. Ele diz, viriam tempos difíceis. E a palavra difíceis aqui, no grego, é a mesma palavra para o endemoniado gadareno. Furioso, possesso, violento. Os nossos dias são furiosos, são violentos. Existe uma máquina satânica por trás de tanta violência, de tanta maldade, de tanta truculência. Hoje nós temos medo de sair às ruas. Temos medo de bala perdida. Temos medo de roubo. Temos medo de assalto. Temos medo de sequestro. Temos medo não de feras, temos medo de homens, criados à imagem e semelhança de Deus. As nossas cidades estão virando um campo de sangue. É dito a todos, em alto e bom som, acerca do crime organizado. A sociedade, as autoridades estão desorganizadas, mas o crime não. Enfia os seus tentáculos em todos os setores da sociedade, dos altos escalões do governo ao chão da fábrica, das empresas. Dias furiosos. E o apóstolo Paulo vai fazer esse diagnóstico. Por que esses dias são furiosos? E ele vai dizer para nós que os dias são furiosos porque as pessoas perderam o amor. Parecem selvagens. É o lobo devorando o lobo. As pessoas olhando para o seu próximo, querendo a destruição dela. É uma empresa competindo com a outra de forma draconiana. O amor está desfocado e ele vai dar 3 exemplos. Ele começa assim, pois os homens serão egoístas. Essa palavra egoísta tem na sua raiz a palavra amor. A palavra do verbo filéu, filia, é amor, de amizade. Então, a palavra egoísta é amor a si mesmo, é filautós. Filautós é amor a si mesmo, amor ao ego. É quando você coloca você na frente do outro. Quando o verdadeiro amor não é egocentralizado, é outro centralizado. Devemos preferir em honra uns aos outros. Buscar não apenas o que é propriamente nosso, mas também o que é do outro. Mas uma pessoa egoísta, ela enxerga o outro como um território a ser explorado. Ela, se preciso e se necessário for, ela tira para ela, na concepção dela, até a roupa do corpo do outro. É capaz de matar uma pessoa por causa de um telefone celular velho ou de um par de tênis velhos. A vida humana perdeu o significado, a riqueza, a beleza, porque vivemos numa sociedade egoísta. As pessoas só pensam nelas mesmas, no bem-estar delas, no prazer delas, nos bens delas. Elas querem mais. Se preciso for tomar do outro para ter mais. Egoísmo. Mas Paulo, no diagnóstico, avança e diz assim, os homens serão também avarentos. Essa palavra avarento tem também como raiz a palavra amor. É a palavra filarguros. Argos é prata. Filarguros, literalmente, significa amantes da prata, que é um termo que diz amantes do dinheiro, amantes da riqueza, amante de coisas materiais. Você há de convir comigo que nós vivemos numa sociedade materialista. Por amor ao dinheiro, as pessoas casam e descasam. Por amor ao dinheiro, as pessoas corrompem e são corrompidas. Por amor ao dinheiro, as pessoas matam e morrem. Por amor ao dinheiro, muitas pessoas vendem a alma para o diabo. Quando você olha e observa o cenário brasileiro, é dito por aí que hoje não se ganha uma licitação de uma obra pública sem pagar propina para aquele que referendou lá a emenda, foi o proponente da emenda, ou para a empresa que está sendo contratada.
Nós vivemos numa cultura onde a corrupção está instalada na medula da nação. Das altas posições às pessoas mais simples. A corrupção está aí, imposta, estabelecida como cultura do levar vantagem. Por quê? Pelo amor ao dinheiro. E as pessoas que corrompem, são corrompidas, já são ricas, via de regra, mas querem mais. Os monopólios tomam conta de tudo para botar o preço que quer, para que aquele que está lá na ponta, precisando comprar uma cartela de ovos, ele não consegue mais. Não consegue comprar meio quilo de café no supermercado mais. O que ele recebe não dá para o seu sustento. Enquanto aqueles que estão se enriquecendo, estão se assenhorando de tudo por causa da avareza. São avarentos, amantes do dinheiro, amantes da prata. Jesus chamou dinheiro não de moeda, mas de um espírito, de uma entidade, de mamon, que talvez seja o ídolo mais adorado na nossa geração. A sociedade está nessa situação caótica por causa de que os homens são egoístas e são avarentos, amantes de si mesmos e amantes da prata. Mas ainda, o texto vai nos informar, versículo 4, que os homens serão amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus. E amantes dos prazeres tem também a palavra amor na raiz, que é philedonos, vem de hedonismo, prazer. É a filosofia que busca o prazer como fonte da vida ou sentido e propósito da vida. Há pessoas que são mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Querem beber todas as taças dos prazeres. Vivem para curtir a vida. Vivem transformando a sua vida num happy hour permanente. Bebida, drogas, sexo, farras. E elas querem viver nesse mundo idílico do prazer carnal. E é por isso que a sociedade está o caos que está, porque o amor está mal direcionado. Quando a Bíblia nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa alma e amar o nosso próximo como a nós mesmos, a sociedade tem esquecido-se de Deus, amado as coisas e usado as pessoas. E aí Paulo vai trazer uma listagem do que acompanha esses 3 níveis de amor distorcido. E ele prossegue e diz: os homens serão jactanciosos, cheios de si mesmos. Os homens serão arrogantes, soberbos, altivos. Os homens serão blasfemadores, a boca deles é um poço de perdição, falando contra Deus e contra o próximo. Os homens serão desobedientes aos pais, a família está sendo minada. Estão tentando destruir os valores da família, a relação de pais e filhos, de filhos e pais, de marido e mulher e marido, a relação de irmãos. Em vez dos filhos honrarem pai e mãe, em vez dos filhos serem criados na disciplina e na admoestação do Senhor, são irreverentes e desobedientes aos pais. Mas os homens serão ingratos. A virtude da gratidão é esquecida nessa geração. Os homens serão irreverentes, perderam o respeito. Você se lembra, nós, da nossa geração, bastava o pai olhar para um filho e ele já entendia, tinha reverência. Chegava pai e mãe, cumprimentava, bênção pai, bênção mãe. Hoje os meninos estão mandando os pais. Hoje as crianças estão controlando os pais. Hoje crianças pequenas escarnecem dos pais, até agridem os pais. Essa é uma situação de uma sociedade caotizada. Mas mais, os homens serão desafeiçoados. Preste atenção. Todo dia tem tragédia, todo dia tem assassinato, todo dia tem sequestro, todo dia tem bala perdida, todo dia tem gente declarando guerra um contra o outro, todo dia. Esse mundo está perturbado, esse mundo está adoecido e as pessoas perderam a sensibilidade, desafeiçoados.
Serão implacáveis, duros, violentos. Pessoas que se entregam ao crime já não têm mais sentimento de culpa, já perderam por completo a sensibilidade de sentir-se triste por causa de um erro. Mas mais, os homens serão, além de tudo isso, são caluniadores. Caluniadores. É isso que você vê todo dia, toda hora, nos fake news da vida. Gente que transforma a internet numa bomba, numa arma de guerra, para machucar, para ferir, para espalhar boataria, para ser assassinato de reputação. Gente que não sabe das coisas espalha boatarias para destruir a reputação das pessoas. Mas serão também, diz o texto, sem domínio de si. Gente destemperante, descontrolada. Gente que não tem domínio próprio. Gente que fala, que faz, que age, que reage de maneira destemperada. E mais, inimigos do bem. Isso aqui é inversão de valores. Você tem que amar o bem. Você tem que amar a virtude. Você tem que amar o que é certo. Você tem que aplaudir aquilo que dá certo. Mas a sociedade hoje está escarnecendo do certo. A sociedade hoje está zombando da virtude. A sociedade hoje está aplaudindo aquilo que devia ter vergonha. Está de perna para o ar, está pelo avesso. E ele diz mais. Ele diz assim, traidores. É triste isso. Traidor é alguém que caminhou um dia com você. É alguém que devotou lealdade a você. É alguém que foi parceiro e sócio junto com você, numa mesma jornada, mas agora está traindo. Agora está virando as costas. É triste demais isso. É extremamente triste isso. Traidores, atrevidos. Atrevidos. Não para fazer o bem, mas para fazer o mal. Infatuados, cheios de si. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora, pasme você. Pasme você. Paulo diz assim, tendo forma de piedade. Toda essa descrição, todo esse diagnóstico está dentro de um sistema religioso. De religioso. As pessoas se dizem religiosas. Elas acham que elas são até piedosas. Tem forma de piedade. Faz oração, lê a Bíblia, pratica algumas coisas assim aos olhos humanos para receber algum aplauso, algum reconhecimento. Mas o texto diz, negando-lhes, entretanto, o poder. É só discurso. É só palavrório. É só palavras jogadas ao vento. Sem consistência. Sem caráter. Sem vida transformada. Sem exemplo de vida. O que fazer? Paulo diz, foge também desses. Não dá para você ter comunhão com pessoas que têm essas características elencadas pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Isso é um alerta para nós. Porque este foi um diagnóstico feito no primeiro século. Passaram-se 2000 anos. E parece-me que este é o diagnóstico que você e eu fazemos da nossa sociedade. A única maneira de reverter este quadro é uma conversão verdadeira, é uma entrega sincera do coração a Jesus. Porque ele muda o coração, ele muda a mente, ele transforma a vida, ele transforma a família, ele transforma a igreja, ele transforma a sociedade. Não há qualquer esperança para o homem nas ideologias, nos partidos políticos, nem mesmo nos políticos. A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança está em Deus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus pode dar para você uma nova vida. E eu espero que esta mensagem, este alerta, possa ecoar no seu coração. E se você já pertence a Ele, que você possa consagrar-se mais. Se você ainda não o conhecia, que você se renda a Ele
para viver na presença dele e para a glória dele. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua igreja, Deus abençoe a sua cidade, Deus abençoe o Brasil.